Quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo de número 35. O título desta mensagem é: Você conhece Jesus? Será que de fato você o conhece? Assim diz a palavra do Senhor, a partir do versículo 35 do capítulo 4. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém, irmãos? Perguntar para você se você conhece Jesus, com certeza você vai dizer: sim, eu conheço Jesus. Mas existem algumas conclusões ou algumas expressões conclusivas acerca do ser humano que é bem interessante. Por exemplo, quando nós dissemos assim: ninguém sabe tudo na vida, é uma expressão conclusiva, porque é uma bela de uma conclusão. Ninguém sabe tudo na vida. Ou quando a gente diz assim: olha, nós vivemos aprendendo e aprendemos a vida toda. Também é uma bela de uma verdade. Ou quando nós dissemos assim: nós morremos e não aprendemos tudo. Também é verdade. É impossível que nós, de fato, venhamos dominar todo o conhecimento, em todas as áreas, em todas as situações. Nós não conseguimos isto. Mas quando nós falamos de conhecer indivíduos, logo nós lembramos que a única possibilidade que nós temos de conhecer indivíduos de verdade, de fato, é por meio da convivência. Naturalmente que nós nos conhecemos aqui na igreja. Mas nós nos conhecemos muito superficialmente. Porque nós só temos a oportunidade de realmente conhecer alguém se nós convivermos com a pessoa. Se eu conviver com você, então eu poderei te conhecer melhor e você me conhecerá melhor. De outra sorte, o nosso conhecimento será sempre superficial. Então, falar de conhecer Jesus, naturalmente que isto vai implicar uma convivência com Jesus. É por isso que é muito interessante você responder se de fato você conhece Jesus. Porque conviver é você ter um contato diário, frequente com alguém ou com alguma coisa. A convivência te leva a ter a vida em comum com aquilo a que você se propôs conhecer. Na medida que nós convivemos, então a gente vai adquirindo o conhecimento dos hábitos que são peculiares a cada indivíduo. Nós vamos conhecendo o gosto de cada um, as preferências, as habilidades, as inabilidades. Então nós vamos conhecendo, convivendo, e aí de fato nós vamos realmente tendo um bom argumento quando vamos falar de alguém, quando vamos falar da pessoa com quem nós conhecemos. E os discípulos de Jesus tiveram
uma oportunidade singular, que foi o privilégio de conviver com Jesus. Poucas pessoas tinham de fato a habilidade ou um bom argumento para se falar de Jesus. Talvez a família de Jesus pudesse dizer quem ele era. E os discípulos de Jesus também podiam dizer alguma coisa acerca de Jesus a partir do momento que eles passaram a conviver com ele. Então, se nós fôssemos perceber ou observar, você notaria que ou a família ou os discípulos eram os únicos que poderiam de fato falar quem era Jesus. Se fosse nos tempos de hoje, algum repórter se levantasse para fazer uma matéria sobre o mestre da Galileia e ele quisesse entrevistar algumas pessoas para conhecer melhor Jesus, certamente as pessoas indicadas para dar esta entrevista, dar este relatório, seriam os discípulos. Eles poderiam dar informações seguras acerca de quem era Jesus. De vez em quando você encontra aí em alguns programas de televisão, quando eles querem fazer uma determinada homenagem a uma personalidade, então eles vão nos amigos e extraem dos amigos depoimentos. E então cada um vai ali e dá um depoimento acerca daquela pessoa, porque eles convivem e eles podem fazer aquilo. Se isto fosse acontecer com Jesus, certamente os discípulos estariam ali para falar alguma coisa acerca de Jesus e assegurar que eles realmente o conheciam. Mas sabe o que é interessante no texto que nós lemos? Que embora os discípulos já tivessem presenciado inúmeros milagres de Jesus, mesmo que o acontecimento que nós acabamos de ler tenha acontecido, tenha surgido nos primeiros momentos do ministério de Jesus, especificamente no primeiro ano, os discípulos já haviam conhecido muito dele. Se você ler os capítulos anteriores de Marcos, você vai notar que muitos milagres já haviam acontecido no ministério de Jesus, e que por conta desses milagres, muitas pessoas vinham até eles, e os discípulos acompanhavam cada um desses milagres. E eles já podiam falar muito acerca dele. Eles já podiam realmente dar um relatório acerca de quem era Jesus. Mas a verdade é que no texto em questão, eles se surpreendem com uma atitude de Jesus, e a única coisa que surgiu na mente deles para dizer é: quem é este homem? Quem é este? Ora, mas esta pergunta não necessariamente cabia aos discípulos, cabiam às pessoas que não conheciam Jesus. Agora, estes homens que conviviam com ele perguntar: quem é Jesus? Por que é interessante essa pergunta? Porque, na verdade, irmãos, por mais que nós conheçamos Jesus, Ele sempre tem alguma coisa nova a revelar a cada um de nós. De maneira que tudo que você conhece de Jesus, todas as intervenções de Jesus na sua vida, pela sua família, todos os milagres que Ele já efetuou em você, a salvação que Ele já te concedeu, todas as informações que você tem dele, todo o conhecimento dele, ainda é absolutamente superficial diante daquilo que você ainda pode conhecer de Jesus. Você ainda pode conhecer muito dele. E o que é interessante, Ele quer mostrar a você quem de fato Ele é. Por isso, irmãos, por mais que nós venhamos dizer: eu conheço Jesus, certamente nós ainda podemos conhecer muito mais dele, com toda certeza. Os discípulos de Jesus não apenas tinham o privilégio de viver cada milagre, vivenciar cada milagre, como também eles tinham o privilégio de conversar em particular com Jesus, coisa que poucas pessoas tinham. Porque quando eles terminavam um dia de trabalho, diz a Bíblia que Jesus sentava com os seus discípulos e, em particular, eles os ensinavam. Se alguns dos ensinamentos de Jesus não tivessem sido muito claros, Jesus sentava com os seus discípulos e, em particular, diz a Bíblia que tudo ele explicava aos seus discípulos, em particular. Olha que privilégio.
Depois de um dia de trabalho, de ensinamentos, de milagres, os discípulos se assentavam aos pés de Jesus e então eles tinham uma conversa totalmente informal, aquela coisa de amigos, de família, e eles então saboreavam esta conversa com Jesus e eles realmente podiam ir conhecendo dia a dia o Mestre da Galileia. Eles conheciam quais eram as preferências de Jesus, eles sabiam quais eram os alimentos que Jesus preferia, eles sabiam quais eram os costumes de Jesus na hora de dormir, porque eles dormiam no mesmo ambiente de Jesus, eles almoçavam com Jesus, eles jantavam com Jesus, eles tomavam o café da manhã com Jesus, eles viajavam com Jesus, tudo eles faziam ao lado de Jesus. Era um grande privilégio. Só que a verdade é que de repente ele se surpreende e ele diz: quem é este homem? Quem é esta pessoa? E é justamente isso, irmãos, que nós precisamos, essa pergunta que nós precisamos fazer, e é justamente essa resposta que o mundo precisa nos dias de hoje. Saber de fato quem é Jesus. Porque nós sabemos que o Jesus que o mundo muitas vezes conhece e carrega, não é de fato o Jesus que a Bíblia ensina. O Jesus que a Bíblia ensina é muito mais do que tudo aquilo que nós podemos imaginar. Se nós falamos que Jesus amou o mundo, você pode ter certeza que Ele amou muito mais do que a gente consegue imaginar. Se nós falamos que Jesus é um Deus gracioso, você pode saber que a graça dele é muito superior àquilo que nós podemos imaginar. Se nós falamos que Jesus é aquele que cuida, você pode saber que Ele cuida muito mais do que você imagina. Se nós falamos que o amor de Jesus por você, em particular, é grande, você pode ter certeza que é muito maior do que você imagina. Se nós falamos que Jesus ama a sua família, você pode ter certeza que Ele ama muito mais do que você imagina. Se nós falamos que você pode confiar porque Ele é fiel, você pode ter certeza que Ele é muito mais fiel do que você pode imaginar. Por isso, irmãos, nós não podemos permitir que a nossa convivência com Jesus fique tão somente na superficialidade. Tem muito mais de Jesus para conhecer. Tem muito mais de Jesus e Ele quer revelar-se a nós a cada dia. Mas como que eu posso conhecer melhor Jesus? Esse texto nos ensina. Primeira coisa, não o deixando de lado nos acontecimentos comuns da sua vida, só o buscando para situações extraordinárias. Esta é uma bela maneira de se conhecer Jesus, não deixando Jesus de lado nos acontecimentos cotidianos da vida, nos acontecimentos comuns, só buscando Jesus para as ocasiões extraordinárias. Olha o que esse texto diz. No versículo 35 diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e os outros barcos o seguiam. O que isso quer dizer para nós? Nada. Olha que coisa interessante, isso aqui não quer dizer nada para nós. Isso aqui está falando de um acontecimento absolutamente normal na vida daqueles homens. Ex-pescadores, homens hábeis na arte de remar, que tinham o barco como meio de transporte. Termina um dia de trabalho e Jesus disse: vamos voltar para o outro lado. E eles então, como Jesus já estava no barco, eles simplesmente começam a travessia, simplesmente assim. Algo absolutamente do dia a dia daqueles homens. E naturalmente que eles, ex-pescadores, tinham muita habilidade e conheciam muito bem o mar de Genezaré. Conheciam muito bem. Porque o lago de Genezaré, ou o mar de Genezaré, como algumas passagens nos mostram, tanto o lago quanto o mar é o mesmo lugar, o mar da Galileia, a mesma coisa. Este era o cenário onde aqueles homens foram criados e era onde eles trabalhavam, dali que eles tiravam o seu sustento, aquilo ali era o quintal de casa para eles.
Pedro, Tiago, João, André, aqueles homens foram criados ali no Mar da Galileia. Você se recorda quando Jesus encontrou a Pedro, Tiago, João, o que eles estavam fazendo e aonde eles estavam? Diz a Bíblia que eles tinham trabalhado a noite inteira lá no Mar da Galileia, não pegaram nada e então Jesus os encontra na praia pela manhã lavando as suas redes. Ir de um lado para o outro no Mar da Galileia para aqueles homens, a escuridão da noite era a coisa mais comum. Eles se orientavam pelas estrelas, eles sabiam tudo o que acontecia, eles conheciam aquilo ali como a palma da mão. De maneira que entrar num barco e atravessar para o outro lado, para eles era a coisa mais comum. Era tão comum. E até mesmo enfrentar tempestades no Mar da Galileia era algo tão comum para aqueles homens, que simplesmente quando o vento começa a soprar, quando o mar começa a balançar, eles disseram, não, deixa Jesus dormindo, nós mesmos damos um jeito aqui, a gente mesmo resolve essa situação, afinal de contas nós já saímos de tantas tempestades deste mar, é só mais uma tempestade, nem acorda Jesus, deixa ele lá, que quando Jesus se der conta a gente já atravessou. E então eles começam a remar, e eles vão lutando, colocando para funcionar todas as suas experiências, todas as suas habilidades, e verdade é que enquanto eles colocavam tudo que eles sabiam em prática, mais o vento soprava, mais o mar balançava, e o barco começou a encher-se de água. Aí, aquilo que era comum, deixou de ser comum, aquilo que era ordinário, passou a ser extraordinário. E a partir do momento que aquilo que deveria ser comum, deixou de ser comum, eles disseram assim, oh Jesus está dormindo. Jesus está dormindo. E então eles vão até Jesus e dizem, Jesus, o Senhor não se importa que a gente pereça? Irmãos, o que acontece nas nossas vidas é exatamente a mesma coisa. Nós dizemos que servimos a Cristo, que andamos com Jesus, que Jesus reina na nossa vida, dirige os nossos passos, dirige a nossa família, mas nós vamos aprendendo na vida a resolver algumas coisas, e chega o momento em que nós estamos tão bem treinados, que simplesmente nós deixamos de envolver Jesus no cotidiano. E algumas questões da nossa vida, onde nós poderíamos conhecer mais a Cristo, nós sequer despertamos a Jesus. A gente diz assim, não, eu já conheço bem, eu já consigo resolver sozinho. E aí a gente começa a lutar. Se instala um problema na família e a gente diz assim, não, eu já resolvi tantos problemas na família, por que agora eu tenho que recorrer à fé, recorrer a Jesus? Não, eu mesmo, eu vou sentar, eu vou conversar, eu vou lutar, eu vou fazer, eu vou conseguir vencer. E então a pessoa começa a remar, e a pessoa começa a lutar, e a pessoa começa a se desesperar da própria vida. Porque, irmãos, Jesus, Ele não apenas nos salvou, para que no momento da nossa partida desse mundo Ele nos leve para a glória, mas Ele também nos salvou para que com Ele nós vivamos todos os dias da nossa vida. Não existe essa questão de que em momentos extraordinários eu contarei com Jesus, nos momentos comuns da vida eu toco a si mesmo. Sem Ele. Não é assim. E aí, simplesmente nós vamos passando o tempo da nossa vida e não conhecemos Jesus, quem realmente Ele é. Porque Jesus não é apenas aquele que nos salva em qualquer ocasião. Ele é aquele que nos ama. Ele é aquele que quer que a nossa vida esteja em comum com Ele em todos os momentos. Ele é aquele que quer ver de nós uma expressão de satisfação, de alegria, de gozo, de gratidão, o tempo todo, a vida toda, em todas as circunstâncias da vida. E quantos de nós temos excluído Jesus dos acontecimentos ordinários da vida, mas quando nós percebemos que vamos morrer, aí a gente grita. E aí a gente grita, e muitas vezes gritamos exatamente como os discípulos, colocando ainda a culpa nele. Jesus, ô Jesus, o Senhor não se importa não que a gente pereça? O seu travesseiro já está encharcado de água, porque o barco estava cheio de água, então o travesseiro também estava, e Jesus dormindo.
Então, irmãos, eu gosto de olhar para esse texto e perceber o seguinte, o texto não diz isso, mas eu gosto de pensar assim, que Jesus já estava acordado. E Jesus assim com o olho meio aberto, meio fechado. E os discípulos remando, 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 e o suor misturava com a água do mar, e Jesus só ali olhando, pensando, eu vou ver até onde vai isso. Esperando o momento em que eles fossem até Jesus e dissessem, Jesus, o Senhor não vai fazer alguma coisa por nós, nós estamos morrendo. A verdade, irmãos, é que Jesus está no nosso barco, mas muitas vezes nós sofremos simplesmente porque nós deixamos Jesus de lado. E aí a gente vai remando, e a gente vai sofrendo, e a nossa família sofre, e tudo é desgastante. Simplesmente porque a gente entende que algumas coisas da vida a gente consegue resolver sem que Jesus tenha que intervir. Mas não é assim. Não é assim que funciona. Nós precisamos contar com Ele para todos os momentos da vida. E Ele mesmo disse aos seus discípulos, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Porque Ele é Deus presente, Ele é Emanuel, é Deus conosco, é Deus do trabalho, é Deus da casa, é Deus da família, é Deus do estudo, é Deus em tudo. Ele é Emanuel. De maneira que você não pode excluir Jesus dos acontecimentos comuns da sua vida. Ah, eu vou almoçar. Conte com Jesus. Eu vou jantar. Conte com Jesus. Ah, agora eu simplesmente vou deitar e dormir. Conte com Jesus. Agora eu vou sair de férias, mas não vou fazer uma grande viagem. Então eu não preciso nem orar para viajar, porque eu só vou viajar 15 quilômetros. Conte com Jesus, viu? Porque quando você vai fazer uma viagem de 1000 quilômetros, você ora, Deus, estou saindo de viagem, o Senhor sabe o perigo das estradas, então, me abençoa, me guarde. Aí o dia que vai fazer uma viagem de 10 quilômetros, nem lembrou de Jesus. Então, irmãos, a gente aprende a excluir Jesus. Só que quando a coisa aperta, sabe quem que a gente grita? Jesus, tem misericórdia, Jesus, ufa, essa passou perto, hein? Meu Deus. Mas a verdade, irmãos, é que Jesus quer fazer parte da nossa vida em todos os momentos. É por isso que nós muitas vezes dizemos, eu conheço Jesus, mas você conhece mesmo? Porque quem conhece de fato Jesus não exclui Jesus dos acontecimentos comuns da vida. Jesus faz parte de tudo, todas as coisas. É consultado o coração dele e é feito segundo o coração dele.